aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. Mais uma vez dando continuidade ao conteúdo que estamos vendo nos últimos dois vídeos, né? Começando falando da transição da Baixa Idade Média para o início da Idade Moderna, o surgimento da burguesia, a aliança da burguesia com o rei, a formação do Reino de Portugal e hoje a consequência direta disso, a expansão marítima e o pioneirismo português, né? Porque Portugal foi o primeiro estado a se lançar ao mar. E a gente vai ver hoje o porquê disso tudo e a influência que isso tudo teve na chegada de Cabral aqui no ano de 1500. Lembrando que se você está assistindo esse vídeo pelo computador, é só clicar aqui na ferramentinha aqui embaixo e colocar na opção de 1080p, 1080 pixels para a resolução máxima do vídeo em HD. Caso você esteja no celular, aqui em cima os três pontinhos, você muda a qualidade do vídeo também para alcançar o máximo que o seu celular aguenta. Então vamos lá, vamos nessa, a expansão marítima, começando pela expansão portuguesa e o seu pioneirismo, o porquê de tudo isso. Vimos no último vídeo que Portugal, né, ele se formou um estado centralizado e após a Revolução de Avis, ocorreu uma aliança entre a monarquia e a burguesia mercantil, o que foi fundamental e vai ser fundamental para o entendimento da aula de hoje, né? Porque a partir de então, a burguesia se tornou uma aliada da monarquia, tendo assim muita voz, muita participação dentro dos interesses do Estado. E lembra que eu falei também que a fragmentação política não era nada boa para o comércio, você tinha que ter uma moeda unificada, né? Isso vai acontecer com Portugal. Né? Portugal torna-se centralizado e com uma moeda unificada. E além disso tudo, incentivando o comércio marítimo, porque a burguesia estava aliada à monarquia. E a monarquia, então, atendia às necessidades da burguesia. Então a monarquia portuguesa começou cada vez mais a influenciar o desenvolvimento do comércio marítimo, que era o que interessava a burguesia. Lembrando que eu falei no último vídeo que aqui era o choque de interesses, né, na verdade. Era uma aliança de interesses, o poder que o rei tinha, que a monarquia tinha com o dinheiro da burguesia. Então, casou, como a gente pode assim dizer. Né? Vimos também que o século XIV foi marcado pela grande crise na Europa, o que cada vez mais incentivou o comércio marítimo, uma vez que as rotas terrestres estavam cada vez mais perigosas, incentivando assim a burguesia mercantil a se desenvolver mais e mais, o que foi muito bom para Portugal. Qual que era o grande entrave que Portugal tinha nesse momento? Os italianos, principalmente das cidades de Gênova e Veneza, é que estavam monopolizando o comércio com o Oriente. Então, isso tornava o produto muito caro, porque para você conseguir pegar um produto que vinha, por exemplo, da Palestina ou das Índias, você tinha que comprar dos italianos, o que encarecia muito, né, tudo isso. Isso não estava sendo legal. Portugal, as cidades portuguesas litorâneas, a burguesia mercantil de Portugal não estava gostando nem um pouquinho disso. Porque a burguesia quer o quê? Lucrar. Quanto mais lucro, melhor. Ela não quer ficar pagando caro nos produtos vindos da Europa. Ela queria, dos produtos vindos, né, na verdade, do Oriente. Ela queria ela própria pegar esses produtos e comercializar na Europa. Como que esses produtos geralmente chegavam? Esses produtos saíam do Oriente, chegavam até a cidade de Constantinopla, onde os italianos pegavam essas mercadorias e traziam para o resto da Europa. Então essa era a rota básica que os italianos monopolizavam. Outro problema. Como que essas mercadorias vindas do Oriente eram pagas? Elas eram pagas geralmente através de ouro, com moedas de ouro. Só que isso traz um problema, né? O ouro chega uma hora que acaba, é um recurso finito, não renovável. Então da Europa só saía ouro. Então, nesse momento, a Europa como um todo, né, ela precisava e ela queria duas coisas: mais ouro, mais metais preciosos e encontrar uma nova rota que conseguisse desviar do monopólio italiano. Essa que era a necessidade. E essa que vai ser a grande necessidade de Portugal nesse momento. Porque Portugal é muito forte no comércio marítimo. Se desenvolveu a partir disso com a sua burguesia mercantil. Só que ela precisa de mais moedas, mais ouro, para conseguir comprar essas mercadorias, e ela também precisa de uma nova rota que não passe pelos italianos. Tá? Então é isso que esse que vai ser o grande desafio. Né? Uma nova rota através do Mediterrâneo e mais metais. E aqui que começa a busca de Portugal por uma nova rota para conseguir chegar às Índias. Tá?
Então Portugal vai ser o primeiro país a se lançar ao mar. E por que Portugal foi o primeiro? Por que ninguém se lançou antes de Portugal? Lembra tudo aquilo que a gente está falando? De uma monarquia centralizada, sem fragmentação? Então, agora isso é fundamental para Portugal ter sido pioneiro. Primeiro que tem uma posição geográfica favorável, né? Portugal tem uma total saída para o mar. Tá ali bem na costa, na Península Ibérica. Então tem saída para o mar. Né? As cidades costeiras de Portugal já tinham entrado, durante esses últimos 2, 3 séculos, em contato com vários povos, devido ao comércio marítimo. Ou seja, em Portugal já havia uma burguesia mercantil voltada para o comércio. Isso conta muito. Né? E essa burguesia tinha grande poder de decisão no reino. Então também isso vai contar muito para Portugal se lançar ao mar. Né? E outra coisa fundamental, a centralização dos recursos na mão do rei. Porque se você tem um estado onde todo o poder é fragmentado, você não tem uma concentração de recursos que te possibilite um grande empreendimento, como é o caso das grandes navegações. E em Portugal não, você tinha. Mais do que isso, além de você ter todo o poder e todos os recursos concentrados na mão do rei, o rei era aliado da classe mais rica, a burguesia. Então a burguesia podia ceder dinheiro para o rei também, ajudando ele num grande empreendimento. Então Portugal tinha tudo o que precisava nesse momento. Tinha todos os recursos possíveis para um grande empreendimento, como o caso das grandes navegações. Tá? E para somar a tudo isso, Portugal já tinha experiência com navegação e com comércio, devido aos 2 últimos séculos, devido ao comércio marítimo. Tá? Falando um pouco mais da questão da geografia, Portugal também tinha como favorável as correntes marítimas, que nasciam inclusive nas costas portuguesas. Então isso ajudou muito também. Então nesse exato momento Portugal era o reino mais unificado da Europa, ou seja, menos fragmentado, e que tinha a burguesia como aliada. Isso foi o principal. Sendo mais unificado, ficou menos sujeito a revoltas também. Ficou bem menos sujeito a revoltas. Conseguiu combater os árabes com mais sucesso, em comparação, por exemplo, com a Espanha, que foi se unificar bem mais tardiamente. Ou seja, a luta dos reinos, na verdade, que a Espanha demorou para virar Espanha, eram reinos, aqueles reinos que a gente falou, Navarra, Castela, Aragão, eles não estavam unificados, então eles tinham que lutar, muitas vezes contra revoltas internas e ao mesmo tempo contra os árabes. Ou seja, ficaram lutando por muito mais tempo do que os portugueses. Né? Então, quando a gente pensa nas navegações do século XV, as grandes navegações, a gente pensa em Portugal como um reino unificado, centralizado e aliado à burguesia. Esses foram os principais fatores. Né? Sem contar que, pensando em Portugal, as grandes navegações eram ótimas para quase todo mundo que vivia no reino de Portugal. Por quê? Para a burguesia era bom? Claro que era. Era perspectiva de bons negócios, novos comércios, novas rotas comerciais. É claro que a burguesia vai ser a principal a incentivar o reino de Portugal a se lançar ao mar. E ela tinha grande papel de decisão, né? Poder de decisão dentro do reino. Para a coroa era boa? Claro que era. Por quê? Metais preciosos. A moeda, toda a riqueza de um reino era baseado nos metais preciosos que esse reino possuía. Então todo o prestígio dos reinos era visto através da quantidade de metais preciosos que esse reino tinha acumulado. Então para a coroa era ótimo, quanto mais metal precioso, melhor. Para a nobreza era bom? Claro que era bom, ela podia conseguir bons cargos, né, da coroa nessas grandes expedições. Para a população era boa? Claro que era boa, uma perspectiva de uma vida nova. Ir para um lugar diferente, começar uma vida nova. Então, digamos assim que as grandes navegações acabou se tornando um projeto nacional do Reino de Portugal. Né? Era bom para praticamente todo mundo. Outro papel influenciador nesse pioneirismo português foi a conhecida Escola de Sagres, né? Aí, que foi fundada pelo famoso infante Dom Henrique. A Escola de Sagres a gente não tem que pensar como necessariamente algo físico, uma escola física, mas sim como um incentivo às técnicas de navegação.
Então, a partir dessa escola de Sagres foram desenvolvidas a famosa caravela portuguesa, que era uma embarcação muito rápida e muito boa, que se baseava através dos ventos, das correntes, para conseguir se deslocar. Outras técnicas de navegação, como o astrolábio, bússola, foram desenvolvidas pela escola de Sagres. Tudo isso foi muito importante para Portugal, né? Sem contar o espírito aventureiro e o espírito cruzadista do momento, né? O espírito cruzadista de expandir a fé cristã, né? Para a igreja era muito bom também as grandes navegações, ela poderia expandir sua fé, né? E o espírito aventureiro de ir em busca do novo, né? É como se hoje como a gente imagina o espaço hoje, né? A gente não sabe na verdade, grande parte do que se tem no espaço a gente não conhece. A maior parte, a gente conhece quase nada, na verdade. Então, fazendo uma comparação, naquele momento eles não sabiam, né? Pouco do mundo era conhecido naquele momento. Então, dava margem a muitas fantasias, a muita imaginação. Então, era uma aventura. Então, a partir disso, as grandes navegações tornam-se um projeto nacional e Portugal se lança ao mar. E aí temos alguns marcos importantes, né? Porque todo esse processo, vale lembrar que o principal motivo deles terem se lançado ao mar era exatamente buscar uma nova rota comercial até as Índias, né? E eles vão tentar buscar isso através do Mediterrâneo. Uma vez que eles não podiam mais ali pelo norte da África, o que eles pensaram? Vamos tentar ir contornando o continente africano até dar toda a volta e chegar no Oriente, nas Índias. Isso ficou conhecido como périplo africano. Périplo africano, que foi esse contorno. Demorou anos e anos para eles conseguirem contornar todo o continente africano. Foram várias expedições, né? O marco inicial, mais importante, foi o ano de 1415, com a tomada de Ceuta, logo ali no norte da África, tá? Na verdade, a tomada de Ceuta teve uma importância dupla, porque era um reduto árabe que representava uma ameaça, né, para os portugueses ali, e era um importante entreposto comercial árabe, inclusive, né? Então, a tomada de Ceuta, no norte da África, em 1415. Depois foi, no ano de 1425, a chegada na Ilha da Madeira. Depois, em 1427, a chegada em Açores. 1434, no Cabo Bojador. Depois, em Guiné, e por aí vai. Até que no ano de 1488, teve a famosa expedição de Bartolomeu Dias, que ele consegue chegar e atravessar o famoso Cabo das Tormentas, que era a região mais ao sul do continente africano. Ele consegue contornar, o que foi um marco fundamental, porque a partir de então perceberam que era sim possível contornar o continente africano. E aí o Cabo das Tormentas passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. 10 anos após isso, numa expedição comandada por Vasco da Gama, ou seja, no ano de 1498, enfim, os portugueses chegam nas Índias. Vão chegar na cidade de Calicut, importante entreposto comercial que ficava nas Índias. E aí estava concretizado o famoso sonho português, né, de conseguir uma rota até as Índias, até o comércio, né? E enquanto eles foram contornando o continente africano, nesse périplo africano, eles foram estabelecendo feitorias, que eram o quê? Eram postos fortalecidos, eram uma espécie de postos comerciais que eles estabeleciam na costa africana, né? Eles não entravam e colonizavam o território africano, mas eles deixavam um forte, uma espécie de um forte comercial, onde eles faziam as trocas comerciais nessas regiões da África, né? Bom, somado a tudo isso, né, a chegada, enfim, a Calicut, nas Índias, tudo que eles queriam, né, os portugueses não só chegam às Índias e à África, como eles também conseguem chegar em várias ilhas, né, como por exemplo a Ilha da Madeira, como eu comentei, Açores, Ilha do Cabo Verde, na Ilha de São Tomé, então eles vão conseguindo conquistar várias regiões. E é importante aqui destacar que Portugal foi o primeiro, mas não foi o único. Ele vai ter o concorrente direto, seu vizinho. Quem? A Espanha. Ou seja, a Península Ibérica foi pioneira, né, como um todo nesse grande empreendimento das grandes navegações, né? Só que a Espanha só vai se lançar ao mar quase 100 anos depois de Portugal, só no ano de 1492.
famosa expedição de Cristóvão Colombo, que inclusive ele chega até a América achando que chegou às Índias, né? Porque o que que acontece, né? Como eu disse para vocês, a Espanha ela demorou muito mais para se unificar. Ela ficou fragmentada. Começou a se unificar apenas em 1469, com o casamento de Fernando, né, que era o Fernando de Aragão, com a Isabel de Castela, que aí começa a haver uma unificação, até se tornar a Espanha, né? Aí vão desaparecer aqueles 4 reinos e se tornar a Espanha. E a luta contra os árabes pela Espanha foi até 1492, né? Foi uma luta muito longa, né? Eles demoraram para se unificar na luta contra os árabes, o que levou essa luta mais adiante. Então eles não podiam pensar em se lançar ao mar enquanto eles estavam resolvendo conflitos internos e lutando contra os árabes. Tanto é que o último reduto árabe que vai ser conquistado pelos espanhóis vai ser Granada no ano de 1492, né? Mas enfim, aí acontece a expedição de Cristóvão Colombo e tudo mais, né? E o Cristóvão Colombo ele tinha umas ideias diferentes, né? Ele achava, ele era avançado para o seu período, né? Enquanto muitos achavam que a Terra era plana e estática, ele falava que a Terra não, que a Terra era esférica, ou seja, sendo esférica, dava para chegar até as Índias indo pelo outro caminho, indo pelo Ocidente, né? Então ele tinha essa ideia. E aí ele era um italiano, né? A coroa espanhola vai contratar ele para ele comandar uma expedição. Na verdade, nem a coroa botou muita fé nele, tanto é que cedeu para ele apenas três caravelas, né? 3 caravelas e você vai. E ele chega até a América achando que chegou às Índias. Tanto é que até hoje a gente conhece os nativos como índios, né? Porque foi esse o nome dado, achando que tinha chegado às Índias. Mas o que fica pra gente de importante aqui é o seguinte: Portugal e Espanha se lançaram ao mar, né? Se lançaram ao mar e a partir de então inicia-se o período das grandes navegações. Depois outras nações europeias, como Inglaterra e outros, vão se lançar ao mar. Mas os pioneiros foram Portugal e Espanha. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Se ficaram com alguma dúvida, é só me mandar, só me procurar. Um forte abraço e até a próxima.